E aí, tudo bem? Como é que vocês estão, mulheradas, minhas amigas? Estamos aqui na terceira aula, dando continuidade para quem já assistiu a primeira, a segunda, agora nós vamos para a terceira aula. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: nas minhas aulas não é somente uma aula, e sim um belo de um treinamento. As pessoas que assistem e colocam em prática sabem exatamente o resultado que tem. Hoje nós vamos falar das 7 leis da autorresponsabilidade. Você já ouviu falar dessa aula aqui? Não. A gente sabe da nossa autorresponsabilidade, mas aqui que eu vou trazer para você é conhecimento, consciência do que de verdade é a autorresponsabilidade. E eu vou trazer as 7 leis. Então, já quero pedir para vocês. Quero que vocês peguem um caderno, uma caneta, deixa aqui pertinho de você para que você possa anotar. Trouxe aqui para vocês o passo a passo. Vocês vão ver, eu estou olhando para vocês em direção aqui nas minhas anotações. Porque, gente, quando você anota, você não se perde. Pelo contrário, você vai lá e reler várias vezes. Ok? Estamos juntas, então? Vamos embora lá para a nossa aula maravilhosa. Tenho certeza que vai ser uma aula com muito aprendizado aqui para vocês, tá? E hoje, gente, hoje é uma aula que eu falo que vai ser de transbordo na vida de vocês. Mas antes, né, de eu começar o conteúdo, eu já quero dizer para você, minha amiga que está aqui, que tirou esse tempo de estar aqui comigo hoje. É isso mesmo. Na correria do dia a dia, você já reparou que a gente vive no corre-corre? E agora eu estou tendo um privilégio de você estar aqui assistindo essa aula comigo. Então, muito obrigada pela sua presença, tá? Fique sempre de olho por aqui, porque eu vou estar sempre trazendo para vocês aulas novas. Todas as segundas-feiras, tá, gente? Teremos aula para vocês gratuitamente aqui no YouTube, ok? Então, muito obrigada mais uma vez. Vamos lá, foco e atenção, porque eu sei que você vai adorar a aula de hoje. Grande aprendizados e grande mudança na sua vida. Vamos lá? Como eu falei para vocês, as 7 leis da autorresponsabilidade. Mas só que é o seguinte, antes de começarmos a nossa aula de hoje, eu quero já convidar você para um pequeno exercício. É isso mesmo, um exercício que chama assim, exercício de presença. Então, eu quero, minha amiga, que você, tá? De verdade, você que anda numa correria, numa demanda imensa do dia a dia, eu quero que você pense assim: eu vivo correndo atrás do tempo, correndo atrás do boleto, eu vivo correndo atrás dos filhos, eu vivo correndo atrás do marido. Então agora eu quero que você tire um tempinho para você agora, tá? E feche seus olhos. Para que você possa se sentir mais segura, eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. E se você não quiser fechar os seus olhos, mas direcione os seus olhos a um olhar fixo e ouça o que eu vou dizer para você. Eu quero que você inspira fundo, tá? Profundamente. Inspira pelo nariz, sentindo o ar preencher o seu pulmão. E expira lentamente pela boca, soltando toda a tensão que está presa dentro de você. Toda a preocupação, todo o medo, todo o cansaço, tudo que está dentro de você, eu quero que você expira agora de dentro para fora. Joga tudo para fora. Quero que você sinta uma mulher leve, uma pessoa leve nesse momento. Tudo aquilo que está travando você, tudo aquilo que está impedindo você de algum crescimento na vida, de algum medo, de algum travamento. Eu quero que você jogue tudo para fora. Ok? Bora lá? Agora eu quero que você abra os seus olhos. Pronto? Agora sim, com os olhos abertos, tá? Com o coração bem calmo, agora que está se sentindo uma pessoa bem calma. E eu quero que você seja honesta com você mesmo. É isso mesmo, brutalmente honesta com você mesmo. Mas não precisa responder em voz alta, tá? Responda para o seu coração. Eu vou te fazer uma pequena pergunta, mas muito poderosa. Quando foi a última vez que você tomou uma decisão por você mesmo?
sem pedir permissão, aquele nomezinho chamado culpa, a culpa do medo. Quando foi? Sabe por quê, minha amiga? Olha só, pensa comigo. Nós passamos a vida toda pedindo permissão para tudo nesse mundo. Permissão para mudar, permissão para ser feliz, permissão até para perguntar por que nós nascemos aqui nesse mundo. E a culpa? De quem é a velha culpa? Hã? A culpa de não ser boa o suficiente, de não dar conta de tudo, de querer algo mais para si. E o medo? O medo do julgamento, o medo por falhar, o medo de se arrepender. E se eu fizer isso, se eu fizer algo e der errado? Fala para mim. E vamos lá. Continuando aqui com vocês, com muita calma, sem pressa. Eu quero dizer algo para você, tá? Que faz parte da vida da Hélia, tá bom? É a vida real. Meus treinamentos, as minhas palestras, eu sempre trago a minha história. Algo que acontece comigo no dia a dia, já aconteceu e que eu venho vivendo mesmo todos os dias. Quando eu morava, vou contar um pouquinho da minha história. Quando eu nunca nasci no berço de ouro, tá? Eu sei que muitas pessoas, eles me verem hoje e acham que a Hélia sempre teve uma vida assim, né? Mas pelo contrário. Quando eu morava lá no, como se fala, na grota, que eu costumo dizer muito, né? No interior de Minas Gerais, naquela casinha de pau a pique, aonde não existia água encanada, não existia energia, gente, não tinha luz elétrica. Era incrível, sabe? Naquele lugar tão distante de tudo, eu era a irmã mais velha, tinha 6 irmãos. Uma pessoa que foi abandonada pelo pai, meu pai engravidou minha mãe, nunca mais apareceu, né? Depois de 8 meses que eu nasci, meu pai veio e me registrou, disse para minha mãe assim, me espera em tal lugar, que eu vou estar lá. E aí quando a minha mãe chegou, tinha simplesmente algumas latas de leite me esperando, né? Então, essa pessoa que está aqui hoje falando com você é uma pessoa que quer levar para vocês exatamente a minha transformação de vida. Só que a gente tem sempre alguém que nós nos modelamos, né? Eu não tive meu pai para eu modelar, mas eu tive a minha mãe, que hoje eu falo assim que ela é uma heroína. Por quê? Com 6 irmãos, meu padrasto sempre longe de casa, saía para trabalhar, demorava a voltar. E a minha mãe, gente, minha mãe dava conta de tudo. Minha mãe cuidava de todos nós, minha mãe direcionava o que era para eu fazer, né? Porque a irmã mais velha, então eu tinha que ajudar muito para minha mãe. Então tinha muitas coisas que minha mãe saía e deixava, delegava para mim fazer e tomar conta dos meus irmãos. Minha mãe buscava água na cabeça, gente, tá? Você já imagina, né? Com 6 filhos, ter que buscar água na cabeça. E isso acabou sobrando para mim também um pouco mais cedo. E eu lembro muito bem, mesmo tendo a minha mãe, essa mulher forte, uma mulher assim, guerreira mesmo, sabe? E eu prometi algo para mim, sabe? Porque estava ficando, como que se fala? Não é nem naquela época, a gente tem como falar que era disfuncional, era desgastante mesmo para o meu emocional. Uma jovem ali, né? Tão jovem, porque quando eu comecei a trabalhar eu tinha apenas 6 anos de idade, já comecei a ter autorresponsabilidade. Então, é por isso que essa aula para mim é muito importante, eu quero que você foca bastante. Aos 12 anos de idade, gente, quando a gente fala da autorresponsabilidade, né? Eu tive um estalo. Um dia eu vi a minha mãe, ela estava se alimentando com o resto de comida que sobrava. Então ela passava a farinha na panela e ela se alimentava da sobra. E naquele momento ali, algo queimou dentro de mim, sabe? E eu falava assim, eu olhei, eu falei, não tem condições. Deus não nos fez para nascer para viver uma vida dessa forma. Isso não é vida. Não tem condições de eu ver minha mãe ter que comer no restante da comida que sobrava. Então eu fiz ali uma promessa para mim mesma. E eu disse assim, um dia eu hei de sair desse lugar. Prometi para mim, sem saber, tá? Como que seria, mas eu prometi para mim mesma. E aí, aos 17 anos, apareceu, tinha 12 na época, aos 17 anos apareceu essa primeira oportunidade. E aí eu saí de casa com apenas uma malinha,
com 3 peças de roupa, tá? E com o coração cheio de quê, gente? Cheio de medo. Mas uma decisão inabalável. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha contatos, eu não tinha faculdade, mas eu tinha uma coisa muito grande em mim. Não tinha nada dessas coisas, né? Mas eu tinha uma promessa que Deus, ele era maravilhoso. Eu tinha uma fé inabalável de que aquela saída de lá iria dar certo. E essa fé, essa foi uma decisão que me trouxe até aqui. Hoje eu sou uma mulher, como vocês já sabem, né? A minha trajetória, como que eu vivo hoje no meu dia a dia. Sou sócia do meu esposo, nós trabalhamos juntos, construímos hoje a nossa 7ª empresa, mas as minhas mentorias de mentoras de mulheres que eu sou. Então, Jesus, ele colocou dentro de mim algo muito poderoso, que eu tenho certeza absoluta que existe isso também dentro de cada uma de vocês, tá? Casada, né, com meu esposo, como vocês já falei para vocês, mais de 27 anos, com o Rogério. É o homem que Jesus colocou para minha vida. Mãe da Tainá, mãe da Beatriz, também já está crescidas, né? Mas eu não vim aqui só assim para ensinar uma teoria para vocês. Por isso que eu conto um pouco da minha história para vocês, né? Eu vim falar para vocês o que de verdade, o que salvou a minha vida, o que me ensinou a viver no meu dia a dia e como eu vivo tudo isso até hoje. Como eu aprendi, né? Aprendi na dor, aprendi na luta, na superação e os 7 princípios que eu apliquei na minha vida, esse poder de transformação que é de dentro para fora, eu quero trazer hoje para vocês nessa aula, essa ferramenta que mudou totalmente a minha vida e que eu sei que vai mudar a vida de muitas pessoas, tá? Eu falo mesmo, tá? Essa ferramenta, ela é onde que vai te encorajar a você a tomar as rédeas da sua própria vida, da sua própria história, de ser dono também da sua própria história, né? Aonde você vai entender, eu não preciso estar pronta e eu nasci pronta, mas eu posso muito bem mudar toda a trajetória da minha vida. Vamos lá? Vamos junto comigo? Eu dividi aqui para vocês por blocos, né? Cada contexto. Nesse segundo contexto, é com clareza o que de fato é autorresponsabilidade. Preste atenção. Quero que você entenda exatamente esse contexto, porque, gente, é a chave que vai mudar a vida do ser humano. Não só a minha, mas de todas as pessoas, se realmente colocar em prática e entender o que de fato é a autorresponsabilidade na nossa vida. Então vamos lá? Preste atenção. O que é uma autorresponsabilidade? Deixa eu te falar para você. Antes de mergulhar nas 7 leis, precisamos alinhar ao nosso entendimento sobre o que de fato é a autorresponsabilidade, ok? Por quê? Sabe, essa palavra muitas das vezes ela é mal interpretada. As pessoas ouvem a autorresponsabilidade e já pensam, já levei em fulano colocar a culpa em mim. Tudo de ruim acontece na minha vida. E nada disso, tá? Eu tenho o dedinho podre. Já viu alguém falar isso? Eu quero dizer para você que não é nada disso, tá? Preste atenção. A autorresponsabilidade não é a culpa. De jeito nenhum. Culpa é um sentimento paralisante que já te joga para baixo, que te faz remoer o passado e não te permitir avançar. Culpa é um peso que você carrega nos ombros e que te impede de levantar a sua cabeça. Autorresponsabilidade é o poder, presta atenção. Autorresponsabilidade é o poder, é a consciência de que você é a única pessoa capaz de mudar a sua realidade. E de entender também, independentemente do que aconteceu na sua vida, da sua origem, da sua circunstância, você tem o poder de escolher como reagir. Você tem o poder de criar o seu próprio futuro. Elia, como assim? Preste atenção, é isso mesmo. Isso se empodera, tá? Quero que você coloca isso mesmo na sua vida, quero que você empodera mesmo, minha filha, tá? É isso aí, minha amiga. Eu quero que você pega as rédeas agora da sua própria vida e diz assim:
Eu sou a protagonista da agora para frente da minha própria vida. Inclusive, na aula número 1, fala lá, né? A vitimização ou protagonista. Qual das escolhas a pessoa, o ser humano pode se escolher, né? A Elia, um tempo atrás, usava muito a vitimização. Mas vamos focar na aula de hoje. A vítima é a protagonista. Que é isso, Elia? Vamos lá, pensa comigo. Na diferença entre uma vítima e uma protagonista, não é um julgamento, é um posicionamento de vida. A vítima é aquela que espera o governo mudar, espera o marido mudar, espera os filhos crescer. Você já ouviu alguém falar isso? Alguém que você chega, oferece a oportunidade para a pessoa e aí a pessoa fala assim: não, mas agora não, porque agora meus filhos estão pequenos, agora eu não tenho tempo. Ah, mas o meu marido chega em casa e ele não me ajuda. Então agora não dá para mim. Obrigada pela oportunidade. Você já ouviu essa história? Já ouviu alguém? Pois é. A protagonista, ela é diferente. A protagonista, ela entende que sim, a vida é dura e que sim, as coisas ruins podem acontecer, mas ela se pergunta: o que eu posso fazer com que tudo aconteceu na minha vida? Como eu posso usar essa situação para o meu próprio crescimento? Aprender mais e me fortalecer mais. E ela pega essa dor e ela transforma em uma força totalmente ao inverso, totalmente ao contrário. Ela pega esse desafio e transforma ele em oportunidade. Essa é a diferença. Ela não espera as condições perfeitas, ela cria as suas próprias condições, tá? Essa é a vida e a história de uma protagonista. Quantas vezes, eu quero te fazer uma pergunta, quantas vezes a gente vê a mulher que espera o marido mudar para ser feliz? Você já ouviu isso? Quero te fazer essa pergunta se você já ouviu essa história, tá? Espero meu marido mudar primeiro para depois eu ser feliz. Ah, se ele fosse mais carinhoso comigo, eu seria uma mulher mais calma. Se o meu marido me ajudasse mais em casa, eu seria uma mulher mais realizada. Você já ouviu isso, gente? Ah, quando eu tiver depois dos 40, 50, eu vou cuidar mais de mim, porque agora eu não tenho tempo para cuidar de mim. Alguém já ouviu essa história ou alguém já viveu essa história? Fala para mim. E eu falo para vocês, gente, com experiência de vida. Como eu disse para vocês, tá? Eu já falei um pouco da minha história. Em 2018, né, nós tivemos um grande conflito no nosso relacionamento, que já vinha a desgastando há muito tempo, né? E chegou num ponto aonde a nossa vida já estava bem organizada, tá? Mas organizada lá fora. Não era de dentro para fora, era de fora para dentro. Onde a Hélia se preocupava em tudo. A Hélia se preocupava no trabalho, a Hélia se preocupava com acompanhar as filhas na escola. Isso depois dos 20 anos de casado já, né? Hoje nós estamos com 28 anos de casado. Já tinham passado os nossos 20 anos que a gente estava junto. Então eu preocupava com tudo. Eu me preocupava como que estavam as coisas lá fora, eu preocupava de dar conta, eu preocupava de ser uma excelente líder, de fazer a minha parte na gestão do RH, trabalhando todo o comportamento lá dos nossos colaboradores, com treinamentos, perfeitamente. Eu sempre com aquela preocupação, tá? Eu não sei se o que eu estou dizendo aqui está fazendo sentido para você e se parece um pouco com a sua história, tá? Mas naquele momento o que mais pesou para mim foi que eu olhava muito para lá fora, esquecia de algumas partes dentro da minha casa, como por exemplo no meu casamento. Fazia o meu papel de cuidar da casa, de ter os alimentos dentro da minha casa, mas não fazia o papel 100% da esposa. E ainda tinha uma famosa historinha, como que se eu tivesse direito, né? De falar assim: ah, aqui dentro tem que melhorar 50% eu e 50% meu marido. Sendo que o papel da mulher é 100% dela, o papel do homem é 100% dele. Olha só, como é que eu estava fazendo com a minha autorresponsabilidade? Será que de verdade eu estava assumindo o meu papel com autorresponsabilidade ou eu estava terceirizando o meu papel, colocando a minha irresponsabilidade, que essa é a palavra, certo? Então, eu quero que você ouça o que eu estou dizendo para você, porque pode sim
você está passando pelo mesmo desafio, ou se de repente eu abandonei uma pessoa, não estou casada hoje, separei do meu marido. Por quê? Porque realmente, Elia, eu tinha esse comportamento parecido com o seu. Eu queria dar conta de tudo, mas eu acabei esquecendo do papel extraordinário que era de dentro para fora. Era o papel da esposa, é o papel da mãe. Eu fazia 100%? Fazia. Mas nós temos várias áreas da nossa vida, que inclusive durante aqui agora essa aula eu vou citar algumas para você e nós vamos ter exercício, tá? Sobre essas aulas, essa área, né? Uma aula com exercício em cima de algumas áreas da nossa vida. Então, assim, de verdade, verdadeiramente, o quanto você tenha se dedicado à sua autorresponsabilidade dentro do seu lar, no seu casamento. Porque em 2018 eu senti o meu se acabando. Por eu pensar que eu estava fazendo tudo certo, né? Que a Elia era aquela mulher extraordinária lá fora, tinha que dar conta de tudo. Eu me senti uma mulher muito forte, né? Aquela mulher que eu cuidava, aquele olhar de cima para baixo, não era de baixo para cima. E eu esqueci de algo muito poderoso, que foi olhar para mim mesma, sobre o meu papel em algumas áreas da minha vida. Então eu quero que você, nesse momento, tá? Você já ouviu o que eu disse para você. Eu quero que você agora, de verdade, vamos ver cada uma dessas leis da autorresponsabilidade. São 7 leis. Eu quero que você anota cada uma delas. Eu vou trazer para você o passo a passo, minha amiga, sem pressa. Mas eu quero que de verdade você receba com o coração aberto, como nós fizemos nosso exercício lá atrás, né? Tira todo o peso, toda a culpa, esvazia essa mochilinha agora para você poder colocar algo novo e assumir o seu verdadeiro papel aqui na Terra, ok? Vamos lá com a nossa primeira lei da autorresponsabilidade? A primeira lei, tá preparada aí? Pega um caderninho aí, dá pausa no vídeo, mas não pula, tá, gente? Preste atenção que eu vou falar para vocês com calma, o passo a passo aqui. A primeira lei é a lei da escolha. Ela é a base de tudo. Olha só o que o contexto traz para nós. Toda situação tem mais ou menos 2 saídas. Você escolhe qual porta a abrir. Sabe, a gente vive achando que somos vítimas da circunstância. Eu não tenho opção, eu sou obrigada a fazer isso, isso é mentira disso, é mentira daquilo, sempre existindo uma escolha, como se eu estivesse exatamente, fosse a última coisa que eu fosse fazer, daquela vitimização ali, usando alguma coisa para impedir que eu fizesse algo, né? Isso daí já vem na primeira lei, que é uma escolha. A primeira lei da autorresponsabilidade é uma escolha. Então, você escolhe com as opções e como você reagir com essas falhas e com esses desafios que acontecem na sua vida. Como eu contei para vocês, quando eu saí de casa, eu tinha 17 anos de idade, né? E eu tinha apenas 3 peças de roupa dentro da minha mochila. E eu sabia que nada ia ser fácil. Uma coisa eu tinha certeza, que não ia ser fácil. Então eu tive que, gente, eu tive medo. Eu não tive clareza. Eu tive medo de que algo pudesse dar errado. Eu tive medo de ficar muito tempo distante da minha família. Eu tinha medo de errar. Eu tinha medo até de passar fome, porque era uma das coisas, né, que estava fazendo eu sair de lá. Eu falei, já estou saindo de casa e será que eu vou passar necessidade? Então, mas como eu prometi para minha mãe mesmo que um dia nós iríamos sair daquele lugar, eu falei, não, eu vou com medo mesmo. Eu vou pegar essa primeira oportunidade que apareceu agora e eu vou sair desse lugar, tá? Então, por que eu estou contando isso para vocês? Quero que vocês entendam nesse contexto. Eu escolhi, a porta, lembra que as 2 escolhas, a gente tem as 2 escolhas, ou você fica paralisado ali, se vitimizando, ou você escolhe a buscar algo novo na sua vida, pegar ali aquela dor, aquele desafio e transformar a sua história. E aí foi esse meu pensamento, tá? Eu, com pouca clareza, não tinha certeza de tudo, de que poderia acontecer, mas algo muito forte falou dentro de mim. E de que algo ia dar certo. Não saberia como nem quando queria acontecer, mas queria dar certo. E aí foi com essa fé que eu saí, peguei minha mochilinha com minhas 3 pecinhas de roupa e dei o meu primeiro passo. Escolhi essa opção.
Lembra que eu falei da autorresponsabilidade? Que a vida ela é feita de escolhas? Então eu escolhi, né? Com muito medo, mas uma coisa eu sabia, a minha primeira lição da autorresponsabilidade era pegar essa oportunidade que chegou até a mim e fazer acontecer. E essa primeira oportunidade que chegou até a mim, presta atenção, ela apenas apareceu, mas eu tive que ir até ela. Quando chegou até a Hélia, essa oportunidade, a Hélia teve que encarar, com medo, sem saber o como, mas ela foi fazer acontecer. Como que será que ia dar certo? Não sei, mas eu preciso ir. Se eu não for, eu não sei se vai dar certo, tá? Então eu quero que vocês entendam o que de fato é a autorresponsabilidade. Mas o que Hélia fez você dar ter essa coragem, né? E de dar esse próximo passo? É a fé. Gente, nós temos que acreditar no Senhor. Jesus falava dentro de mim, eu não sabia como, mas queria dar certo. E eu lembro de uma frase que tem uma mensagem na Bíblia, em Deuteronômio, olha só, tá até aqui, ó, 30:19, que ele nos diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Deus nos dá o livre arbítrio. A escolha sempre vai ser sua. A oportunidade Jesus vai nos dar. Agora, a escolha, quem vai fazer é você. Isso para mim foi muito forte. E eu vou trazer uma pergunta aqui para você, tá? Dessa primeira lei. Qual da situação na sua vida hoje você está entrando como se não estivesse a sua escolha? E aí, eu quero que você faz um exercício. Para cada uma delas, vou trazer um exercício bem prático para você, tá? E simples, mas que faz toda a diferença. Escreva uma situação que travou você, uma situação travada na sua vida. Agora você lista ali duas escolhas possíveis em cima dessa dor. Qual te aproxima mais da vida que você sonha? Pega essa dor agora e aí você vai fazer esse exercício. Qual dessas escolhas que vai aproximar você da vida que você sonhou? E aí eu quero deixar nessa primeira lei aqui uma frase bem importante para você para trazer consciência. A vida não acontece. Você escolhe como viver a vida que te acontece. Gostou? Então vamos embora para a segunda lei. Já deu para você entender, né? A primeira lei, o que ela deixou bem clara para todos nós, né? A segunda lei da ação. Preste atenção nesse contexto, gente. Conhecimento sem ação é apenas informação. Transformação existe movimento. Sabe, a gente vive uma era de excessos de informação. A gente consome muito conteúdo, faz bastante curso, lê bastante livros, vai em muitas palestras, participa muito de treinamento. Tudo isso é maravilhoso. Mas se todo esse conhecimento não te levar à ação, ele é inútil para você. Ele não só é um peso, mas na sua cabeça, mas também ele vai te trazer para você uma grande frustração, porque você vai se abastecendo, vai ficando obeso de informação. A ação faz toda a diferença, tá? Então vamos lá. E aí, olha só, eu trouxe para vocês aqui um exemplo, tá, de uma aluna minha. Eu não vou falar o nome, tá? Mas eu trouxe aqui para vocês. Como que para vocês entenderem. Ela é uma pessoa brilhante, tá? Essa mulher é muito inteligente e que sonhava em abrir o seu próprio negócio. O que aconteceu? Ela passou 2 anos estudando. Estudando, gente. Ela achava assim, eu tô me preparando, mas ela nunca achava que ela estava pronta. Presta atenção. Ela fazia curso de marketing digital, ela fazia gestão financeiro. Um dia, ó, ela contou para mim mais coisas que ela fazia. Só que o que acontece? Ela era uma pessoa muito travada. Ela buscava conhecimento, mas ela não ia para trazer. Tinha muita teoria, mas ela não ia para a prática. Ela é uma pessoa que ela tinha dificuldade de colocar em prática, porque ela sempre achava que faltava algo, que ela não estava bom, ela tinha que estar perfeita, não era bom o suficiente. E eu quero trazer isso aqui para você como lição de vida mesmo dessa pessoa, tá?
Olha só, o que eu disse para ela, né? Olha, fulano, não vou falar o nome dela aqui, né? O perfeito é o inimigo do perfeito, tá? Você não precisa estar pronta para você começar. Você só precisa começar para ficar pronta. E aí, gente, primeira coisa que ela falou para mim assim: "E o medo?" E eu tenho medo de dar errado. Eu falei: "Então, você vai com medo mesmo. Você vai dar agora o seu primeiro passo." E ela disse assim: "OK." Eu falei: "Então agora nós vamos para as nossas metas, né, na mentoria." E aí eu peguei pequenas fatias da meta para ela para iniciar a loja dela. E eu lembro que ela falou assim: "Eu quero, a minha loja vai ser uma loja online." Tá, gente? Uma loja online. Simples, mas você precisa de ver, tá? E aí ela disse assim: "Eu estou com medo, mas já que eu tenho você aqui junto comigo, eu vou começar." E hoje eu quero dizer para você o seguinte: como é que tá a história dessa pessoa? Uma pessoa muito próspera. Hoje ela já chegou para mim para falar para mim que ela quer abrir mais negócio. Ela disse assim para mim: "Olha, uma loja já se transformou em 3 e eu já estou com um plano com mais 5. Hoje eu tenho nos meus objetivos, nas minhas metas, que eu quero formar 8 CNPJ." E por que, Elia, que essa pessoa hoje ela está com essa força de vontade, com essa determinação? Lembra que nós estamos ali na segunda lei? Porque ela tomou uma decisão. Ela decidiu ir com medo mesmo. Só que ela estava, a única diferença é que ela estava com uma pessoa ali do lado dela. Mas mesmo assim, quem faz toda a diferença na nossa vida somos nós mesmos. Você vai, a oportunidade chega, mas você precisa de colocar em prática. E é você que tem que colocar a mão na massa. Então, essas 7 leis eu estou trazendo para você aqui vida real, alguns contextos de vida real, tá? E aí eu quero falar aqui para você uma pergunta. Quantas vezes a gente se esconde atrás, né, do eu preciso aprender mais, o que de verdade eu preciso fazer, isso aqui tem que estar muito perfeito, eu tenho que fazer tudo certinho. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Eu quero que você entenda o seguinte: começar imperfeito é melhor do que começar no perfeito. Porque você começou a dar errado, o que acontece? Você vai fazer certo. Aí você está com medo, está no escuro, vai buscar clareza. Você tem um passo a passo, mas só que a partir do momento que você iniciar, é necessário e precisa iniciar. Tá com medo, vai com medo mesmo. Tô com frio na barriga, vai com frio na barriga mesmo, mas se inicia, tá? E eu já vou deixar aqui para você mais um exercício. Elia, se a segunda lei tem exercício, tem. Para cada uma delas nós temos um exercício e é para colocar em prática. Teoria e prática, tá? Pense num objetivo, tá? O exercício é: pense num objetivo. Qual é a primeira e mais simples ação que você pode tomar nas próximas 24 horas? Escreva e se comprometa. Pensa, analisa, escreve e se comprometa, tá? E uma frase que eu quero deixar para você é o seguinte: não espere a perfeição para agir. Haja para alcançar a sua perfeição. Ok? Próxima lei é a presença, gente. É isso mesmo. Elia, mas como assim? Olha o que o contexto traz aqui pra gente, tá? O que é a presença? Você pode estar em todos os lugares e ausente de si mesmo. Olha como isso é forte. Essa lei, sabe, ela me pegou, falando um pouquinho de mim, de jeito. Olha só, lembra de quando eu falei em 2018, aonde eu já era, estava sendo companheira do meu marido há muitos anos, mais de 20 anos. Nós já tinha já o nosso trabalho, nossas empresas, nossa própria casa. Mas faltou algo muito importante. Que era o que, Elia? A presença em mim mesma. Isso é muito forte, tá? Então, eu estava presente nas reuniões de negócio, eu estava presente nas escolas, eu estava presente nos contatos sociais, nas igrejas, enfim. Eu estava presente em vários lugares, mas em alguns lugares da minha casa eu não estava presente. E qual é delas será, hein? Era a parte de esposa. Então, eu quero que você pense agora nesse momento, tá? Onde eu contei para você que eu era uma mulher presente em várias áreas, né? Lá fora, preocupada no trabalho, nisso, naquilo, mas eu esqueci de algo muito, muito importante, tá? Que é a minha presença comigo mesmo. E isso
fala de que, Hélia? Isso fala de posicionamento. Isso afeta onde, Hélia? Em qual área da minha vida? No meu posicionamento, tá? Quero que você preste atenção. Quantas vezes, olha isso, quantas vezes nós mulheres estamos sempre vivendo no piloto automático? Comemos sem sabor. Já imaginou, gente, comer sem sabor? Pois é, colocar um prato de comida quando você assustar aqui, não, uai, já acabou? Nem vi almoçando? Isso já aconteceu com você? Essa era a rotina da Hélia, tá? E aí, eu quero que você é o seguinte, eu quero que você agora faz esse exercício comigo. Um exercício muito poderoso. É o exercício da roda da vida. Eu quero dividir você aqui em 4 áreas. Eu quero pegar 4 áreas da sua vida. Eu quero que você pega carreira, família, saúde, espiritual. E aí eu quero que você dê uma nota de 0 a 10 para essas 4 áreas. Preste atenção. Onde você está mais ausente? Escolhe uma delas e pega uma ação pequena para fazer a presença de hoje. Você está tão distante de qual dessas áreas? Lembra que eu passei para você aqui? Lembra que eu te falei? Carreira, família, saúde e espiritual. Qual dela você está tão distante? E qual delas você vai marcar mais presença? Hélia, todas? Sim. Faça uma pequena ação, mas faça agora. Não deixe para depois, ok? E a frase, né, é o seguinte: estar presente é o maior presente que você pode dar a si mesma e aos que ama. Então, a presença é muito, muito importante na nossa vida. Ok? Partiu para a próxima lei? Vocês estão gostando, gente? Fala para mim aí. Tá anotando? Tá fazendo sentido para vocês? Essa aula de hoje, como eu falei para vocês, das 7 leis da autorresponsabilidade, é um conteúdo muito importante para mim, onde que trouxe toda a diferença e todo o resultado na minha vida. E como eu cheguei hoje, como eu estou vivendo hoje, é através da minha autorresponsabilidade. Então, trouxe 7 leis aqui, aonde você vai aprofundar mais sobre esses 7 conteúdos aqui. É sério, gente, que eu estou dizendo para vocês. Leva mais a sério, seja mais presente a você mesmo. Não deixe você para depois. A gente pode pagar um preço muito alto. Ok? Vamos para a próxima? A 4ª lei é o perdão. Uau! Todas é importante, mas essa é muito forte. Preste atenção. A 4ª lei é o perdão. Olha o contexto. Carregar mágoa é beber veneno e esperando que o outro morra. Olha isso. Como assim, Hélio? Essa frase, ela é tão verdadeira que a gente pensa que não perdoar, né? Estamos punindo o outro. Mas a única pessoa que está sendo punida é nós mesmos. A mágoa é um peso, uma corrente que te prende ao passado e que te impede de avançar e de sentir uma pessoa alegre e plena. E ela vai te corroendo por dentro, a sua alma, tirando toda a sua paz. Eu contei um pouco da minha história uma vez e eu falei para vocês, lembra do abandono do meu pai? Então, eu quero que você pense só comigo. Eu conheci meu pai depois dos 40 anos. E por que, Hélia, que você teve a vontade e a necessidade de ir lá conhecer o seu pai? Exatamente sobre esse contexto. Porque eu vivia muito presa no passado, né? Se o meu pai não tivesse ido embora, se o meu pai não tivesse me abandonado, estou aqui trabalhando, ajudando a minha mãe a cuidar de todos os meus irmãos, essa responsabilidade tão jovem, por quê? Porque eu não tive um pai. E isso foi gerando dentro de mim, porque é uma rejeição muito forte, né? Isso foi gerando dentro de mim uma dor muito grande. E eu percebi, e uma das minhas formações de Master Coach tinha um exercício muito forte, onde deixou bem claro para mim a importância do perdão. E aí foi que eu procurei meu pai, porque eu necessitava de pedir perdão ao meu pai. E eu lembro que nós fomos no Rio de Janeiro e ao chegar na casa do meu pai, ao vê-lo, abracei meu pai e eu pedi ao meu pai perdão. Perdão pelas dores, perdão por culpar ele em vários momentos da minha vida, perdão pela raiva de muitas das vezes que eu falava assim, se o meu pai estivesse aqui, isso não teria acontecido comigo ou não estava acontecendo comigo. Então ele também não entendeu nada, mas eu entendi sobre isso daqui. Eu estava bebendo do meu próprio veneno.
E quando eu trabalhei o perdão, a minha vida mudou totalmente. Até hoje, às vezes eu falo assim, quando eu falo com meu pai, eu me sinto mais leve. É diferente. Porque o pai, principalmente para a menina, né? Nós temos nosso pai como nosso super-herói. Então, não ter esse super-herói me fez eu pagar um preço muito alto. Porque eu senti uma pessoa rejeitada por muitos anos na minha vida. E aí, uma dessas leis eu apliquei na minha vida. Lembra que eu disse para vocês? Esse contexto aqui é a vida real da Hélia, é o que eu faço e venho fazendo todos os dias, e é o que me trouxe diferença na minha vida, mudança toda na minha vida, e toda a área da minha vida. Como eu falo muito na minha mentoria Plenitude, em todas as áreas, é uma delas aqui. É trabalhar o perdão. Gente, é lindo demais quando você entende que, de fato, de verdade, é importante um ser humano entender como perdoar alguém. É muito sério. Eu trouxe um exercício, né? Fazendo um resumo breve aqui para vocês, de o seguinte: o exercício, mas antes eu quero te fazer uma pergunta. De verdade, quem você ainda precisa perdoar? Pensando assim, quem é uma pessoa que você ainda acha que perdoou e não perdoou? Ou que você sabe que precisa te perdoar e você ainda não conseguiu perdoar? Vamos lá. Quero que você pense nessa pessoa, tá? Que de verdade você tem que liberar esse perdão. E aí eu quero que você faça um exercício. Pensou na pessoa? Agora eu quero que você faça uma carta. Uma primeira carta eu quero que você faça para você mesmo. Porque entenda que a primeira pessoa que precisa de perdoar é você perdoar você mesmo. Faça uma carta para você, como você escolhe a perdoar você porque você era uma criança. Vamos falar sobre a história da Hélia, né? Eu não tive escolha para nascer e muito menos para que meu pai, exemplo, eu não tinha culpa porque meu pai me abandonou. Então eu tive que perdoar essa criança e depois eu fiz uma carta de perdão para o meu pai. E aí eu quero falar para você. Eu não sei quem é a pessoa que você precisa perdoar, você não precisa entregar essa carta. Mas faça essa carta de perdão. Fala, eu escolho hoje a perdoar você por você ter feito isso e isso e isso e isso na minha vida. Por você ter me ocasionado esse prejuízo. Por você ter trago para mim esse resultado que eu sou insatisfeita devido ao perdão. Faça uma carta de perdão e não precisa entregar essa pessoa, tá? Depois que você fazer, que você escrever, colocar tudo ali que você perdoa essa pessoa, você pega ela e queima. E dá descarga, joga no vaso e libera-se ao seu perdão. Ok? E aí a frase é: o perdão é a chave que abre a porta da sua liberdade e prosperidade. E aí, você vai ficar sem perdoar alguém? Não vai mesmo, né? A quinta lei é da consistência. Vamos lá. Olha o que o contexto traz dessa quinta lei. Transformação não é um evento, é hábito. O que você faz todo dia define quem você se torna. Sabe, a gente vive uma era de que tudo tem que ser para ontem. A gente quer resultado muito rápido, milagre instantâneo. Mas a vida real, a transformação de verdade, ela é construída dia a dia e pequenos passos. Naquilo que você faz repetidamente, várias vezes ao dia. E aí eu quero falar para você o seguinte. Lembra da história daquela pessoa que construiu a lojinha? Estava com medo de tal, a loja online? Por que essa pessoa já está pensando em ter a sua quinta, oitava, isso mesmo, 8 lojas já online? Porque essa pessoa, ela entendeu exatamente, tá? Da consistência. O que ela precisava de todos os dias? Primeiro, encarar o medo, né? E depois, que ela ficava muito cheia de conhecimento, ia muito na aula na teórica, mas não colocava em prática. E tudo aquilo que você faz constantemente, repetidamente, o resultado, ele vem, sim, e ele pode sim não demorar muito. Mas é importante que você entendam que você precisa ter e criar esses novos hábitos diariamente. Gente, isso é muito sério. Isso também aconteceu com você, Elia? Aconteceu comigo, sim, tá? Exatamente quando eu comecei, eu tinha um salão, e aí eu trabalhava junto com meu marido, já atendendo o telefone dos clientes, atendendo cliente no salão, cliente também fazendo os pedidos.
E uma coisa que eu falo para você, que o resultado ele não veio rápido, ele veio aos poucos. Eu lembro de quando eu comecei o meu salão, num lugar pequenininho, no cômodozinho da minha casa, depois a gente veio para a praça, legalizamos. Então, o que eu quero, estou trazendo para você a lei da consistência. Que possa ser que o resultado que você não tenha hoje é porque falta ainda essa consistência. Falta essa lei na sua vida. Então, anota, tá? Assiste quantas vezes for possível, porque isso é uma virada de chave na sua vida. Essa lei é uma lei muito importante, tá? E aí eu quero trazer para você o seguinte: lembra da roda da vida, né? Que eu trouxe para vocês, das que eu pedi para você escolher lá? Então, a consistência, o que faz essas notas subirem, né? Lembra que eu pedi para dar uma nota de 0 a 10? O que fazem essas notas subir, gente? O que será? O que faz? Não é a intensidade, é a regularidade. É o que você faz todos os dias, mesmo quando você não está com vontade, mesmo quando você está cansado, mesmo que parece que não vai dar certo, mesmo que parece que não vai ter resultado, mesmo que você está com medo, mas você tem que ir lá e fazer. Faça, tá? Isso é muito sério. E o exercício é: escolha agora uma área da sua vida e defina qual delas que você precisa melhorar, tá? E aí eu quero que você faça uma ação para uma área da sua vida durante 7 dias. Eu quero que você marque no seu calendário o que você vai fazer pela essa área da sua vida todos os dias. 7 dias. Escolhe uma dessas áreas da sua vida, tá? Que você precisa melhorar e define essa ação. Mas essa ação ela tem que ser feita todos os dias, ok? Durante esses 7 dias. Pequenos passos consistentes levam à grande transformação. Uau! Gostaram da frase? Então vamos embora lá, que nós estamos quase chegando na reta final, hein? Não para, gente. Quem para no meio do caminho não chega em lugar algum. Ó, tô falando de quê? Da consistência. Bora para cima. E aí, Elia, fala para mim, qual é a sexta lei? A sexta lei é algo poderosíssimo, é o legado, tá? E eu quero falar uma coisa para vocês. A sexta lei, minhas amigas, é o nosso legado. E essa, para mim, é uma das mais poderosas e emocionantes, tá? Elia, mas por que você está querendo dizer isso? Por que você fala que é tão poderosa assim para você? Olha só, olha o que o contexto nos traz. As nossas vidas, elas foram feitas de escolhas, né? E forma de padrões, na qual onde nós, como os filhos, vamos herdar, certo? E uma das mais poderosas que eu falo para vocês, que a gente precisa, é quebrar esse ciclo. Porque, Elia, se eu constrói o meu legado e eu não parar para pensar de como que foi o meu passado, automaticamente eu vou repetir na vida das minhas filhas. Então, eu quero que você preste atenção. Se o legado é algo muito importante para vocês, anotem que eu vou falar para vocês, tá? Sabe, a gente não nasce sozinho, certo? A gente vem de uma história, a gente vem de uma família, de um padrão, de uma forma estabelecida de muitos e muitos agentes. E muitas das vezes a gente faz o quê? A gente repete esse padrão e sem querer, né? Só que, o que acontece? Você pode repetir o padrão da pobreza, da escassez, você pode repetir, tá correndo o risco de repetir a vitimização. Então, o que eu quero que você carregue agora dentro de você? É uma herança diferente, é uma nova herança. Porque você tem que tomar cuidado. Vai que você está repetindo o mesmo padrão dos seus pais. Vai que você está repetindo os mesmos ensinamentos que você teve na casa dos seus pais. Aquela escassez, aquela briga, aquela discussão. Então, preste atenção nessa aula de hoje, tá? Por que você está trazendo isso, Elia? Para mim. Explicando isso para nós, né? O que eu quero dizer para vocês? O que eu percebi, tá? Ao olhar para minhas filhas hoje, né? Para Tainá e Beatriz, eu pensei diferente. Eu pensei o seguinte: eu não tive um pai para cuidar de mim. Eu vivi por um período de extremamente pobreza, né? Eu vivi na incerteza do amanhã. E aí, o que eu parei para pensar? Será que eu vou continuar fazendo as mesmas coisas? Será que é isso que eu quero para minhas filhas? Será que é isso que eu quero deixar de herança para minhas filhas? E aí, gente, eu quero falar uma coisa para vocês muito séria. Eu escolhi, tá? Escolhi de verdade. Eu decidi, na verdade é essa.
que o meu passado, ele não ia definir o meu futuro, mas o meu presente sim. E aí o que eu trouxe, né? Uma coisa bem forte mesmo que eu acho assim que todo ser humano deveria pensar e trazer para a vida dele. Eu decidi que aquela pobreza lá do passado, aquela mentalidade de escassez, aquela ausência de não ter o pai, eu decidi quebrar tudo isso, eu queria que ela parasse exatamente ali em mim, sabe? Eu não queria passar aquilo adiante para minhas filhas, porque na verdade eu estava preocupada, esse padrão de repetição. Eu pensei comigo, se eu hoje não quebrar esse padrão em mim, daqui a pouco eu vou estar repetindo na vida das minhas filhas, daqui a pouco vai sobrar para os meus netos. E aí eu decidi a quebrar esse padrão, tá? Quando eu falo para vocês, de verdade, gente, cuidado com o seu legado é uma coisa muito séria, porque nós construímos o nosso legado todos os dias. E eu sempre falo, uma mulher curada, ela cura uma nação. Então, eu não quis, de maneira alguma, que as minhas filhas vivessem, passassem pelo processo que eu passei. Então, eu resolvi quebrar esse padrão. A gente costuma mesmo dizer, né, que é o padrão de a maldição, você precisa de quebrar ela ali, para que ela não multiplique mais de geração para geração, tá? Então, para mim, o legado é algo sério, é algo que precisa de nós, da nossa atenção e que a gente necessita mesmo de ser intencional a esses comportamentos, que é a repetição de padrão, tá? E se preocupar um pouco mais com o nosso legado. Assim como eu me preocupei com as minhas filhas, já eu me preocupo com os meus netos e eu quero que eles vivam o extraordinário todos os dias da vida deles, constroem novas histórias e deixam novos legados, né? E a pergunta é: que padrão você quer ser a última? Olha isso, gente, é muito forte. Que padrão você quer ser a última da sua família que carrega? Qual desses padrão que você quer ser? Você quer ser a última mesmo da sua família? Você quer eliminar aquilo ali? E o exercício é: escreva um padrão negativo da sua família que você não quer para carregar para os seus filhos e nem repetir para os seus netos, tá? E faça uma nova ação hoje para poder quebrar esse padrão negativo que você ainda carrega dentro de você, para você quebrar esse ciclo e de vez não continuar passando de geração para geração. E a frase é: você é a ponte para um novo futuro. Quebre esse ciclo e construa o seu novo legado. E, por fim, chegando à última lei, tá? Como eu quero dizer para vocês, não que ela não é tão importante assim, tá? Pelo contrário, mas a sétima lei é algo que fala muito forte dentro de mim. Quem assiste meus stories, quem me acompanha sabe o quanto que eu falo da presença de Deus. Então, a sétima lei é a fé. E eu quero que você pense o seguinte: será que de verdade eu consigo viver sem essa sétima lei? Quanto de verdade eu necessito da presença de Deus? Olha o que o contexto aqui traz. Gente, há uma força maior que trabalha ao seu favor quando você se move na direção certa. Aonde eu contei para vocês um pouco da minha história, que eu falava assim, eu não sei como, né? Pela ausência do meu pai, pela necessidade, onde eu morava, pela dificuldade, mas eu decidi sair daquele lugar. O que mais foi forte dentro de mim? Foi a fé, de que eu falava o seguinte: um dia eu vou sair daqui. Chegou, peguei a oportunidade. E aí eu fui, com medo mesmo, mas eu tinha uma fé muito grande de que algo ia dar certo. Eu não saberia como nem quando. Então, o que me fortalecia? Qual era o meu combustível? Era a minha fé, tá? Por isso que eu falo para você que é muito forte mesmo. E eu lembro de quando eu era adolescente, nós quase não íamos na igreja. Era muito distante a igreja onde a gente morava. Mas quando a gente ia, aquela semana para mim ela mudava totalmente. Era muito diferente. Eu tinha um sentimento mais de alegria. Era diferente, eu não consigo explicar para você, mas eu sabia que era diferente. E hoje eu vendo tudo isso, eu falo que é porque já existia muito forte dentro de mim, sabe? A fé era algo que aonde me dava força, onde brotava em mim novos posicionamentos, acreditar que algo poderia sim mudar na nossa vida e continuar ali firme e forte mesmo, é o melhor combustível, né? E aí eu quero falar para você o seguinte:
Tem algo que eu... É da Bíblia, né? Sim, mas não estou falando aqui sobre religião, que eu estou trazendo aqui um texto bíblico, que em Tiago 2,17 ele fala: assim também a fé. Se não tiver as obras, é morta em si mesma. A fé sem ação é vazia. A fé com ação é poderosa. Uau! Ou seja, se não existe fé na nossa vida, nada faz sentido. E tudo é vazio, e é verdade. É morto, né? É frio. Então, o que nos fortalece, o que nos esquenta, é a presença do Pai na nossa vida. Uma pergunta é: qual área da sua vida você precisa entregar nas mãos de Deus hoje? Mas também agir com fé. Hã? E o exercício, Hélia? Escreva um grande sonho. Escreva uma oração ou afirmação de fé sobre ele. Comprometa-se a dar um passo de fé essa semana, tá? E a frase é: a fé dá coragem para agir e a certeza de que você não está sozinho. Uau, gente! É uma coisa assim que eu amo demais, tá? Falar muito sobre a presença de Deus na minha vida, o que me sustenta, como eu falei para vocês. E essa aula de hoje, ela foi muito poderosa. Não sei se vocês tiveram o mesmo sentimento, mas é tudo aquilo que a gente vive, né? É o que nos alimentamos. Você viu que eu trouxe da primeira até a sétima lei da autorresponsabilidade? E tudo dizendo o quê? Que de verdade um ser humano precisa, né, falando a realidade, trazendo o contexto de cada uma delas. Eu deixei aqui tudo passo a passo para vocês, tudo explicado. Então, assista, tá? Coloca em prática, não fica só na teoria. Parte para ação. Lembra, tem algumas das nossas leis aí que falam? Uma delas é ação. Então, haja, vai lá, faz acontecer, ok? Gostaram da aula de hoje? Mas eu quero deixar também aqui um outro convite para vocês. Elia, e o convite? O convite é o seguinte: como algumas pessoas sabem, eu tenho uma mentoria da plenitude em todas as áreas, tá? E aí eu abri algumas vagas dessa mentoria. E como que funciona? Vou falar bem rapidinho aqui para você, gente. É um programa de 3 meses, onde eu trabalho diretamente com você, tá? Eu sempre falo isso. A tricotomia é um dos primeiros passos, corpo, mente e espírito. São 12 encontros, onde eu é ao vivo ali com você, tá? Essa mentoria, ela é uma mentoria individual, onde eu e você vai conectar toda semana, onde eu vou trabalhar com você a tricotomia, corpo, mente e espírito, mas você vai entender da importância das 11 áreas da sua vida, viver a sua plenitude. Então, eu tenho algumas vagas, são vagas limitadas. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, não sei se quando você for assistir, se essas vagas ainda vai existir, tá? Mas já quero que você, se você tiver interesse, entra em contato comigo, deixe aqui a sua mensagem. Elia, se for aqui pelo Instagram, você me manda lá, não vou deixar meu Instagram aqui também, vai lá no meu Instagram, Elia, eu assisti a aula a 7 lei, a aula 3. E aí eu fiquei interessada na sua mentoria. Tá aqui o meu Instagram, gente. Entre no meu Instagram, manda mensagem no direct, que a gente pode conversar e eu explicar melhor para você, para que você possa viver o seu extraordinário, tá? Não poderia deixar esse convite maravilhoso para vocês, que é essa mentoria incrível, seja plena em todas as áreas da sua vida nesse ano de 2026. Gente, é o que Deus quer para nós. Sim ou não? Você acha que Jesus quer ver o quê? Eu tenho certeza que Jesus não quer ver aquela Elia lá atrás. A Elia com medo, travamento, a Elia que vivia naquele lugar. Jesus quer ver essa Elia hoje, alegre, próspera, com casamento restaurado, minhas filhas, prosperando em todas as áreas da minha vida. Quem sabe a minha história, conhece a minha história, sabe do que eu estou dizendo para vocês. Existe sim uma Elia antes e depois, e é com essa certeza que eu trago para você nessa mentoria. Elia, por causa dos seus resultados? Sim. O mentor ele só ensina aquilo que ele vive, os resultados que ele teve. Não é porque funciona, é porque ele vive aquele contexto. Então, estou esperando você aqui, tá? A sua chamadinha ali de virada de chave. Eu creio que você vai se sentir, sim, merecedora dessa mentoria, tá bom? E até a próxima aula com mais conteúdos incríveis, maravilhosos para você, ok? Um beijo no seu coração e até a próxima aula.